Cantares de Salomão, capítulo 3, verso 6. Estaremos lendo. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Vamos ler de novo. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? É uma pergunta, né? Quem é esta? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez louvamos o Teu nome, por estarmos juntos, Senhor, por esta comunhão tão amável, tão preciosa. Abençoa-nos, queremos ouvir Tua palavra com o coração aberto, receptivo, que em nome do Senhor Jesus, todos possam ser alcançados por um consolo, por uma palavra de fortalecimento, em nome de Jesus. Amém. A intenção original de Deus era que todos os povos da terra vivessem como uma verdadeira família. Entretanto, a desintegração que o pecado ocasionou desagregou os povos, e então eles se separaram e, em muitos casos, até se tornaram hostis uns com os outros. Porém, Deus tinha um projeto para solucionar a desintegração da natureza, da criação, especialmente dos seres humanos. Deus projetou a igreja, e nós louvamos a Deus pela igreja, não é, irmãos? Obrigado, Senhor, pela igreja. A igreja estava na mente de Deus desde a eternidade passada. Ela serviria para congregar os povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, sob uma única bandeira. Que bandeira seria esta? A bandeira da salvação pelo sangue de Jesus. Só faz parte da igreja quem crê que a salvação é por meio do sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Porém, estando já na mente de Deus desde a eternidade, por séculos, a igreja foi um mistério no passado. O que é um mistério? O mistério é algo que somente Deus conhece. Existem 3 fatores importantes em um mistério. A Bíblia fala de vários mistérios. O que tem de importante nos mistérios? Primeiro, só Deus conhece. Segundo, só Deus revela. Terceiro, só é revelado em um tempo específico, segundo a vontade de Deus. Alguns mistérios já foram revelados, outros não. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é um mistério ainda não revelado. Deus guarda para si a mecânica, todo o funcionamento, todo o desenrolar do arrebatamento. Você fala, mas nós já sabemos que vai ter um arrebatamento. Nós sabemos que vai ter um arrebatamento, mas nós não temos a menor ideia de como Deus vai processar aquele dia único, especial, ressuscitando mortos, transformando vivos, levando milhões de pessoas de uma vez só para as alturas, para encontrar com Jesus nos ares e depois seguir com Ele para o céu, morada eterna. Ninguém entende. Você fala, como nós sabemos disso? Paulo falou para nós que é um mistério, que continua mistério. Eis que vos digo mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. A própria igreja, como estamos falando, ela é um mistério que foi revelado, a igreja foi revelada. Paulo fala em aos Efésios, o mistério que esteve oculto em tempos passados, mas que agora foi manifesto. Que era o quê? Deus formando um corpo na terra, o corpo de Cristo. O grande mistério da igreja é exatamente essa unidade. Povos de todas as nações, tribos e línguas, vivendo no mesmo espírito. Bom, Deus permitiu alguns vislumbres da igreja no Velho Testamento. É interessante que olhando
para a Bíblia, você vai ficar admirado que só existem 3 livros femininos na Bíblia. Mas cada um deles foi especialmente destinado para mostrar alguma coisa da igreja. Quais são os 3 livros? Ruth, Cantares e Esther. Ruth é a gentílica que se casou com o judeu Boaz, ou seja, a igreja redimida que se une a Cristo. Cantares fala de Sulamita, a noiva de Salomão, e revela a igreja amando o seu noivo. E Esther é a moça imigrante que se casou com um rei persa, poderosíssimo. É a igreja reinando com Cristo. Num certo sentido, é uma alegoria. Salomão foi o homem mais sábio deste mundo, claro, com exceção, Cristo, que é o detentor de toda a sabedoria e conhecimento. A sua sabedoria foi de nível horizontal. Não era vertical a sabedoria de Salomão, veio do céu, mas era para lidar com problemas humanos, com problemas do reino. Então Salomão, tendo uma sabedoria imensa, mas horizontal, ele não conhecia todos os mistérios de Deus com aquela sabedoria. Diferente de Paulo, que teve uma sabedoria vertical. Para Paulo, Deus revelou coisas celestiais extraordinárias, grandiosas. Mas nós então vamos ver, Salomão escreveu o livro de Cantares, que era uma alegoria da igreja. Entretanto, ele não teve condições de saber, no seu tempo, qual era o significado da sua própria alegoria. Você vai encontrar no livro de Cantares, Salomão perguntando 3 vezes, eu vou mencionar, em Cantares 3:6, onde nós lemos, ele pergunta, quem é esta que sobe do deserto? Em Cantares 6:10, ele pergunta, quem é esta que aparece como a alva do dia? E em Cantares, capítulo de número 8, verso 5, ele pergunta, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Se ele está perguntando, é porque ele não sabia que todos os eventos relacionados entre ele e a Sulamita tinha a ver com a igreja. Então ele pergunta, quem é esta? Ou seja, parece que isso não está dizendo respeito somente a mim e a Sulamita. Parece que isso está mostrando uma coisa que eu não entendo. Salomão não sabia, porém hoje nós sabemos que era a igreja. Toda vez que ele pergunta quem é esta, na realidade, aquela era a igreja. Depois do mistério revelado, nós olhamos para trás e fica bem mais fácil interpretar o que Salomão não conseguia interpretar. Quero apresentar rapidamente no versículo que nós lemos 5 coisas importantes, características da igreja do Senhor Jesus. Características nossas, deste corpo, desta igreja. Estavam lá 950 anos antes de Jesus vir ao mundo, já estava lá revelado. Salomão perguntava quem é, então vamos responder, era a igreja. Mas por que sabemos que era a igreja? Primeiro, Salomão diz assim, quem é esta que sobe do deserto? Só tem um povo na terra que está subindo, é a igreja. Quem é esta que sobe do deserto? Deserto pode ser claramente aplicado ao mundo. O mundo é um deserto do conhecimento de Deus. O mundo é um deserto do amor de Deus. O mundo é um deserto da justiça. O mundo é um deserto da verdade. Mas a igreja emerge desse deserto, porque ela é cheia de revelação, de verdade, de justiça, de glória e de poder espiritual. Quem é esta que sobe? A igreja não está descendo, a igreja está subindo. Tem lutas, tem problemas, tem dificuldade, mas em todo tempo a igreja está ascendendo. Quem é essa que sobe? E esse negócio de descer não deve fazer parte da nossa vida mesmo não, irmãos. Quando Abraão desceu para o Egito,
a Bíblia diz que coisas boas não aconteceram. Quando Abraão subiu dali para o sul de Canaã, até Betel, onde estava o altar do Senhor, tudo mudou para o bem de Abraão. A descida do samaritano para Jericó quase lhe custou a própria vida. A igreja começou os seus primeiros dias na terra ali em Jerusalém, nos dias primitivos, subindo. A Bíblia diz, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. Toda pessoa que vai para a oração está subindo. O caminho da igreja é para cima. Se alguém sente que sua fé está fraca, ou está sentindo uma sensação de declínio, eu vou te fazer um desafio. Levante a sua cabeça. Lembre-se que a sua vocação não é para baixo, é para cima. Comece a louvar a Deus, olhar para o alto. Não olhe ao seu redor não, que o mundo está confuso. Mas veja que Deus já abriu uma janela para nós em direção ao céu, para a gente ver a grandeza e o poder de Deus. Segundo, Salomão diz, quem é aquela que sobe do deserto? Só realçando um pouquinho mais essa questão do deserto. Considere o mundo então como deserto, como eu disse a princípio. Para que nós temos que considerar o mundo como deserto? Para nós não ficarmos enamorados dele, para nós não ficarmos impressionados com ele, porque Jesus não quer que a sua igreja fique com seus olhos fitos no mundo que está ao nosso redor. O Senhor Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, mas no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando nós falamos que a igreja sobe do deserto, significa que a igreja descolou do mundo como um sistema. A Bíblia diz que, sendo igreja de Jesus, nós somos aqueles que foram chamados para fora. A palavra eclésia é exatamente isso, os chamados para fora. Fora da onde? Do sistema. Esse sistema mundo que governa as pessoas, que determina as coisas, que põe as pessoas na forma, uma forma horrível, uma forma de gente que não teme a Deus, que não ama a Deus. Essa forma não pode servir para nós. Existem cristãos, irmãos, que quando às vezes começam a melhorar um pouquinho mais sua condição financeira, às vezes se esquecem do céu. Não se engane, este mundo não é digno de sua confiança. Não existe garantia de prosperidade permanente neste mundo. Deseje o céu, confie só no Senhor. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Número 3. Salomão diz, quem é aquela que sobe como colunas de fumaça? Em Levítico capítulo 1, verso 9, nós temos a definição do que significa holocausto. Holocausto era uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Era a única oferta que produzia colunas de fumaça. A fumaça era resultado da consagração completa a Deus, ou seja, o animal era inteiramente colocado sobre o altar e depois consumido inteiramente pelo fogo, aonde surgiam as colunas de fumaça. Então, colunas de fumaça, eu entendo que elas nos falam, nos mostram a lição da consagração inteira, completa, corpo, alma e espírito. Consagração inteira. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Colunas de fumaça, então, fala daquilo que uma vida consagrada inteiramente a Deus produz. Aquela fumaça, a Bíblia diz que era agradável a Deus. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa vida está sendo oferecida, como disse Paulo, como libação sobre o altar do Senhor. Esta entrega, essa consagração, honra a Deus. Louvado seja o Senhor. Quarto, Salomão viu aquela que subia perfumada de mirra. A mirra
É uma resina perfumada, extraída de uma árvore baixa, pequena, típica do norte da África e da região do Mar Vermelho. A palavra mirra significa amargo em árabe e é considerada como um remédio natural para curar feridas, pois ela tem um forte poder antisséptico, anti-inflamatório. É uma árvore forte, embora ela é pequena, mas ela é forte, porque ela sobrevive em regiões secas e sem recursos. Mesmo na escassez do deserto, a mirra continua a gerar o seu fruto. O que isso significa? Aquela que sobe, aquela que acende, perfumada de mirra. A mirra representa o ministério profético. Assim como a árvore de mirra resiste o calor do deserto e permanece ali, verde, frutificando, contrariando todas as regras do meio ambiente. Assim são os profetas de Deus. Às vezes a gente vê gente falando por aí, eu sou um profeta. Irmão, todo crente é um profeta do Senhor. E como profeta você tem que resistir às intempéries deste mundo e continuar cumprindo a sua missão de ser porta-voz de Deus nessa terra. Nós temos que ser porta-voz de Deus nessa terra. O mundo está cansado de ver bobagens, escutar mentiras. O mundo precisa de encontrar os profetas do Senhor no caminho dele. Onde você for, vai com a verdade de Deus. Dá um testemunho bonito, seja educado, mas seja firme. Não concorde com esse mundo. De vez em quando você está num lugar, num consultório, numa espera, numa fila, alguém fala uma bobagem, uma besteira, e todos olham, todos acham bom, e olha para você para ver se você está achando bom também. Essa é uma boa hora de dizer, vocês estão todos errados. Eu estou aqui para dizer a vocês que a verdade de Deus aponta para outro rumo, não é para esse não. Eles vão cair o queixo e ficar vidrado, porque você está cumprindo a função de um verdadeiro profeta, uma profetisa de Deus. Então esta é a característica da igreja. Mirra fala de resistência, de firmeza, fala da fidelidade em pregar a palavra, de ser coerente com a palavra, ser fiel à palavra. A igreja que vai subir é aquela que está comprometida com a genuinidade da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala do escriba Esdras, sacerdote e escriba, homem de Deus, que Deus usou para trazer um avivamento para os pós-exilados, aqueles que vieram do exílio babilônico para Jerusalém, a Bíblia diz que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e depois para ensinar em Israel os estatutos e os direitos de Deus. Vamos fazer o que Esdras fez. Nós somos profetas, mas nós temos primeiro que buscar a lei do Senhor. Lede no livro todos os dias da sua vida. Deixa Deus encher sua alma, seu coração, seu espírito da palavra de Deus. Busque a lei do Senhor. Segundo, disponha, vou cumprir a palavra de Deus. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. E terceiro, ensine o que você está aprendendo. Quase sempre, tudo o que eu aprendo, que eu sei que Deus usou alguém para me comunicar aquilo, ou eu li na Bíblia, quase sempre eu arrumo uma pessoa, vou atrás de alguém para comentar aquilo com a pessoa. Qualquer pessoa, a primeira que aparece eu comento aquilo com ela. Para que eu comento? Para mim não esquecer. Eu, além de estar pregando para a pessoa ou ajudando um irmão, né, edificando ele, eu estou me auto-edificando, porque eu estou repetindo a palavra para que eu não esqueça da palavra de Deus. A igreja que vai subir então é aquela que está comprometida com a palavra de Deus, primeiro em buscá-la, segundo em cumpri-la, terceiro em ensiná-la, e quinto, a última coisa, a igreja que sobe, segundo a visão de Salomão, é aquela que sobe perfumada de incenso e pós aromáticos.
O incenso era preparado de folhas de plantas aromáticas, era feito especialmente para ser queimado no lugar santo, conforme recomendações divinas. O trabalho de queimar o incenso era atribuído unicamente aos sacerdotes. Portanto, essa figura, essa alegoria, diz respeito ao ministério sacerdotal da igreja. A igreja não é apenas profeta, mas ela é também sacerdote, sacerdócio real. É rei também, sacerdócio real, sacerdote rei. Então, o incenso com pós aromáticos perfumado fala do ministério sacerdotal. A oração da igreja, irmãos, nós temos que acreditar nisso. A oração da igreja pode mover o mundo. Quando tiver uma coisa muito difícil, você não tem jeito, não tem palavra para, romper aquele bloqueio, você não tem argumento, você não sabe. Mas, Senhor, é uma muralha, o que eu faço? Vai para a oração. A oração é uma broca divina para abrir buracos, abrir brechas, abrir janelas. Ora e confia, Deus, o Senhor é poderoso. Por favor, Senhor, entra com tua providência, vai diante de mim, Senhor, rompe a barreira. E espera para ver o milagre e depois glorificar a Deus na sua vida. A oração, a intercessão da igreja pode mudar o mundo. A Bíblia diz assim: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro. Taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As taças estão na mão dos anjos para um determinado dia e hora. Isso aqui é Apocalipse capítulo 5. Vai chegar o dia e a hora em que muitas, milhares de orações que estão dentro daquela taça de ouro, Deus vai dizer: esta é a hora de eu responder essas orações. Muitas orações são respondidas imediatamente, outras algumas horas depois, outras alguns dias depois, e outras será respondida no cumprimento da escatologia, das profecias de Deus, conforme Apocalipse diz. Naquele dia Deus vai dizer: derrame o conteúdo das taças. As orações dos santos vai fazer desencadear sobre este mundo os juízos de Deus, desarraigando da terra o pecado, a injustiça e todo o mal, para transformar esse mundo em um novo mundo, em um novo céu e em uma nova terra. O que vai fazer essa mudança? Deus é o autor, mas Ele vai fazer por conta das orações. Está guardado. E para finalizar, para ser uma igreja, nós temos que ser de Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ela não é de A, nem de B, nem de C. A igreja é de Jesus, e para sermos igreja temos que ser dele. Então, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus já subiu do deserto, nós não estamos mais no mundo. Agora se prepara para subir para o céu no arrebatamento. Por quê? Porque sua vocação é celestial. Aquela que esteve oculta em mistério já apareceu aos olhos de muitos, mas esta igreja ainda não manifestou tudo quanto ela tem para manifestar. A Bíblia diz que quando Ele se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aí sim, a Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Aguardemos o glorioso momento desta manifestação. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Este será o dia em que haverá a manifestação dos filhos de Deus, e todo o universo contemplará a obra acabada de Cristo na cruz. A obra acabada de Cristo na cruz é a igreja gloriosa, que vai brilhar com Ele na eternidade. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela esperança que temos vivificada dentro do nosso coração, pelas
promessas do Senhor, pela profecia, pelos tipos, símbolos e figuras que o Senhor tem desenhado para entendermos as coisas misteriosas e profundas. Obrigado, Jesus. Nós te amamos cada dia mais sentimos mais prazer na tua casa, na tua palavra, na tua presença que excede, que sobrepuja todas as nossas expectativas. Para nós, verdadeiramente, morrer é ganho e viver é Cristo. Obrigado, Jesus. Queremos ser esta igreja que sobe, que resplandece, que perfuma, que manifesta a tua glória neste mundo. Bendito seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos.